Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Josué. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre a EBD dos adultos, onde nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, em especial focado na história de Jó, nos grandes dilemas, nos debates, nos embates. Hoje nós estamos aqui para falar justamente sobre esse tema tão importantíssimo, que é o tema da sabedoria. De fato, o que é sabedoria, como adquirir sabedoria. Essa lição ela é bem estratégica, como nós vamos ver. Qual o motivo dela entrar justamente no final desse discurso entre Jó e Zofar, porque normalmente na narrativa ainda nós temos o discurso de Eliú que se apresenta, mas a gente vai ver o porquê que a sabedoria, a lição da sabedoria entra justamente nessa lição. Antes de nós darmos continuidade, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e nos ajudar a compartilhar essa mensagem para que o canal cresça e nós alcançamos relevância aqui no YouTube. Eu também quero avisar para você, algumas pessoas ainda têm dúvida, como entrar no nosso canal no Telegram. Primeiro você tem que ter o aplicativo. Mesmo que você tente entrar pelo computador, você vai precisar ter o Telegram no seu celular para você entrar e baixar. É lá que nós estamos disponibilizando os slides das nossas EBDs. Antes de darmos continuidade, vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos falar quais são aqui os principais objetivos da lição, os objetivos específicos, e aí nós oramos e entramos propriamente dito na lição. Beleza, gente? Então nós temos o objetivo geral dessa lição aqui, segundo a revista, é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. E vamos ver o que é o temor do Senhor aqui. Teremos objetivos específicos, como todas as lições têm, mas vamos pontuar aqui os objetivos específicos. Em primeiro lugar, expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Por que sabedoria divina? Porque existe sabedoria natural, sabedoria adquirida, como nós vamos ver, e a sabedoria divina, que é onde nós iremos dar uma ênfase principal. Em segundo lugar, destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. E em terceiro lugar, revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Então vamos orar agora, pedindo para que Deus abençoe essa aula. E hoje a aula vai ser um pouco intensa, porque eu vou ministrar ela aqui para você da mesma forma que eu ministraria lá na nossa sala de aula. Vamos orar, pedindo a graça de Deus. Senhor eterno Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nesse momento baseado unicamente nos méritos e na graça do nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti nesse momento, Pai, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê entendimento, Pai, para entender a Tua palavra, qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que ao olharmos para essa lição, que ao extrairmos, meu Deus, conhecimento dessas lições, nós possamos nos tornar um povo sábio, não apenas em caráter de intelecto, de inteligência, mas de prática, de conduta, que possamos ser um povo que de fato é um povo sábio, que através das suas atitudes, através do seu comportamento, meu Deus, nós possamos anunciar o Senhor, que é a própria sabedoria manifesta ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um coração entendido. Eu oro pedindo que o Senhor alcance esse irmão, essa irmã, este jovem, essa jovem que está do outro lado da tela, meu Deus, que o Senhor dê capacidade, que o Senhor dê eloquência, dê entendimento, Pai, sabedoria para aplicar os conceitos, aplicar, meu Deus, a Tua palavra aos outros e a si próprio. Nós oramos a Ti neste momento, em o nome de Jesus, e em tudo, Pai, seja glorificado. Esse é o desejo do nosso coração. Muito bem, aí nós temos a nossa tela falando, como sempre, das lições que nós já vimos. Nós já vimos 7 lições. A última lição que nós vimos foi a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Se você ainda não viu esse vídeo, está disponível aqui no canal, você pode dar uma olhada lá. Hoje nós vamos olhar para a inescrutável sabedoria de Deus. O nosso texto áureo está em Jó 28, que é o final do capítulo, que diz: Mas disse ao homem,
eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A verdade prática diz que a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulos de conhecimento. O nosso texto da leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 28 e é o capítulo inteiro, são 28 versículos. Diz assim: na verdade há veios de onde extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até que junto dele habite, de maneira que não se pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão embaixo é revolvida como por um fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia e ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Leitura magnífica desse texto de Jó, falando sobre a sabedoria. Vamos então dar prosseguimento na nossa aula e nós iremos entender que a nossa aula vai girar em torno do capítulo 28, que foi propositalmente colocado pelo autor da revista para delimitar o fim dos longos discursos dos três amigos de Jó. O propósito dessa lição é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. O Senhor é a fonte da verdadeira sabedoria. A sabedoria divina se manifesta na vida dos homens de forma prática, através do temor do Senhor. O nosso primeiro tópico vai abordar a sabedoria vista como um bem natural, e nós temos 3 subtópicos a saber: o empenho na busca da sabedoria, é o primeiro. O segundo é como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. E o terceiro é de onde vem a sabedoria. Então sigamos por partes. Em primeiro lugar, o empenho na busca da sabedoria. Desde tempos antigos, o ser humano usa ferramentas, que são meios, para alcançar metais preciosos. Da mesma forma, empreende grande esforço na busca da sabedoria. O minério existe, mas está enterrado e precisa ser garimpado, ou seja, há necessidade de uma busca. A sabedoria existe, mas está oculta e precisa ser buscada. Então, nós entendemos que a sabedoria ela existe
E o capítulo 28 de Jó, ele inicia falando que o homem empreende esforços para buscar minérios, recursos da natureza, ouro, prata, pedras preciosas. E ele faz o contraste também que às vezes o homem, pelo esforço próprio, pode até empreender muitos equipamentos, muitos meios para adquirir sabedoria, mas a sabedoria que é divina, ela está oculta em Deus, e que da mesma maneira que nós nos empenhamos para buscar coisas perecíveis, muito mais empenho deveríamos ter para buscar as coisas divinas. Prosseguindo então, a grande dúvida: como nos vem então a sabedoria? Em primeiro lugar, a sabedoria ela é naturalmente adquirida, ou seja, sabedoria observando a natureza. Em Provérbios 30, versículos 24 ao 28, um dos textos mais lindos que eu acho, está falando sobre coisas pequenas que nos traz grande sabedoria. O autor diz assim: no mundo há 4 criaturas, aqui a NVI chama de animais, que são pequenos, mas muito espertos. Prosseguindo, vamos olhar para cada uma delas. Provérbios 30, 25 vai falar das formigas. As formigas, criatura de pouca força, veja que eu coloquei em vermelho aí para destacar, contudo armazenam sua comida no verão. Quais as lições que nós podemos extrair olhando as formigas? Primeiro, valor do trabalho. Segundo, economia. E terceiro, precaução. Dentre tantas outras lições que podemos extrair das formigas, do formigueiro, por exemplo, a organização. As formigas trabalham em silêncio, as formigas são organizadas, trabalham como uma colônia em prol do benefício do formigueiro, elas têm um bem comum, trabalham em comunhão com o mesmo propósito. O perfil principal da formiga entra em contraste com o preguiçoso que o proverbista vai mandar e ter com a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A formiga ela também nos traz lição de economia, porque elas ajuntam no verão, porque no inverno chove muito, no inverno é muito escasso o alimento para elas. E o que elas fazem? Elas permanecem vivas, porque quando o inverno está assolando tudo aqui fora, as formigas têm reserva, porque no verão, no tempo da prosperidade, souberam economizar. Então, olhando isso, nós adquirimos sabedoria, ou seja, naturalmente adquirida observando a natureza. Aprendemos a economizar olhando, por exemplo, as formigas. São um povo pequeno, mas de grande sabedoria. O proverbista ainda continua dizendo, no versículo 26, que os coelhos, e aí a palavra coelho é chafã, pode ser arganaz, texugo ou coelho, ou lebre da montanha, né? Alguns tradutores acham que esse texto fala dos texugos. Provavelmente seja, mas vamos ficar com a nossa versão aqui que chama de coelhos. Os coelhos são criaturas sem nenhum poder, e aí eu quero destacar a palavra poder aí logo em seguida, mas vamos prosseguir. As criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Então nós já explicamos o que seriam a palavra chafã, que poderia ser arganazes, texugo ou coelho, e a palavra poder aí, ela significa yatsuv, que significa poderoso, forte ou em número. Poderoso em números, forte em número. Ou seja, implica que eles são um povo que não tem muita companhia. Eles não implicam terror pelo seu número, pelo seu volume. Então, lição que nós extraímos observando, por exemplo, o coelho, ou o texugo, ou o arganaz. Construção sábia, porque eles não sobrevivem pela força ou número, mas pela rocha que os abriga. Portanto, nós podemos até ser fracos, e às vezes não contar com muitas pessoas ao nosso lado. Contudo, somos guardados na rocha que é Cristo. Ou seja, como cristãos, como o coelho, como o cristão coelho, como o cristão texugo, nós somos fracos, nós não temos muito volume, talvez não tenhamos tanta influência, tanta pessoa ao nosso lado, mas o motivo que nos mantém resguardados, seguro, é a rocha. É na rocha que nós nos escondemos, é na rocha que encontramos abrigo. Jesus é a rocha de todo o cristão que põe nele a sua fé e a sua confiança. Então, é um povo, os coelhos são uma espécie que nos ensina sobre construção sólida, sobre construção estruturada. Isso é sabedoria adquirida por meios naturais, observando.
Em terceiro lugar, nós temos aí os gafanhotos. Versículo 27, os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. Quais as lições? Cooperação e a ordem, porque não tem uma liderança imediata, não tem rei, mas agem. Segundo lugar, não brigam entre si e juntos são mais fortes e eficazes. Se você perguntar para um fazendeiro se ele tem medo de um gafanhoto, ele vai falar, não tenho medo de um gafanhoto. Um gafanhoto não vai gerar prejuízo na minha fazenda. Mas se você apontar para a linha do horizonte e perguntar se ele tem medo de uma nuvem de gafanhoto, aí, meu amigo, aí o fazendeiro ou a fazendeira, porque existe fazendeira, glória a Deus por isso, vai temer muito, né? Porque na unidade, na coletividade, todos eles agem, não brigam entre si, né? E eles conquistam. Que nós, como povo de Deus, possamos adquirir essas lições. Não, é porque às vezes as pessoas ficam colocando desculpa, porque meu líder não faz, porque o pastor não faz, deve fazer, tá, gente? Mas às vezes não fazem. E porque não fazem, aí nós arrumamos um bode expiatório, né? Um álibi para poder acomodarmos-nos àquela situação também, porque A ou B não faz, eu acabo não fazendo e não deveria ser assim. Então veja quantas lições extraordinárias nós extraímos, né, observando, por exemplo, os gafanhotos, né, juntos eles são mais fortes e mais eficazes. Da mesma maneira, eu e você, nós fomos chamados para estar na coletividade, né, na comunhão com o nosso irmão, sermos um povo forte. Então nós temos que lutar para ter essa comunhão saudável. E por último lugar, nós temos o exemplo aí também da lagartixinha ou aranha, como diz algumas traduções. Provérbios 30, 28 vai falar que a lagartixa que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. As lições são que essas lagartixinhas ou aranhas são desprezadas, todos têm acesso a ela, mas não têm acesso aonde ela vai. Eu e você podemos até pegar uma lagartixa, mas nós não podemos ir aonde todas as lagartixas vão. Nesse contexto aqui, a lagartixa ela vai ao palácio do rei. Então o povo de Deus é desprezado, podem ser acessados, mas nem todos terão acesso ao lugar em que o povo de Deus tem e terá acesso. A aplicação é que todas as pessoas hoje têm acesso a você. Se você é um servo e uma serva de Deus, as pessoas podem até te desprezar, podem ir aonde você vai aqui nessa esfera, mas haverá um dia em que a igreja de Deus estará no palácio real, no trono de Deus, na graça de Deus, diante da presença do Cordeiro de Deus, e todas as pessoas que hoje têm acesso a mim e a você, não terão acesso aonde nós, pelo privilégio e a graça de Cristo, um dia teremos acesso. Então, gente, esse tipo de sabedoria é sabedoria adquirida naturalmente adquirida. Nós temos um outro meio também de adquirirmos a sabedoria, que é a revelação divina, mas existe também a sabedoria aprendida, ou seja, é quando nós nos sentamos aos pés de alguém para aprendermos. O apóstolo Paulo, em dado momento, ele vai chamar, por exemplo, a sabedoria do mundo, que é uma sabedoria arrogante, a ciência que incha, de sabedoria mundana. Paulo pôde descrever os filósofos pagãos de sua época como tendo uma sabedoria deste mundo. 1 Coríntios 1:20 vai falar assim: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? No capítulo 2, versículo 5, ele diz: para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. No capítulo 3, versículo 19, ele diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, verso 12, ele diz que este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Logo, um homem sábio não precisa necessariamente ser uma pessoa religiosa, mas a sabedoria de Deus não pode ser adquirida sem Deus, porque a sabedoria de Deus não é algo que eu posso extrair
arbitrariamente dele. A sabedoria de Deus é algo que é doado. A sabedoria de Deus é graça, é favor que eu não mereço. Logo, não posso ter a sabedoria de Deus, a mente do Espírito, sem Deus na minha vida. Os escritos dos rabinos interessados na interpretação da lei, consequentemente, se tornam o depósito da sabedoria, e aqueles que estudavam a lei obtinham o tesouro da sabedoria. Provérbios apresenta o conselho prático que conduz a uma vida feliz e bem-sucedida. O que este livro chamava de sabedoria, uma quantidade tão ética que era um passo curto da moralidade que igualava a lei, a sabedoria que se igualava à lei. Em terceiro lugar, nós também temos a sabedoria que nos advém por meio da revelação. Revelação, a palavra revelação, de Apocalipse, aquilo que significa tirar o véu, Então é quando Deus desvenda a sua sabedoria, quando Deus desvenda o seu poder, quando Deus desvenda os seus atributos, como ele vai fazer com Jó. E aí Jó percebe que Deus é extremamente sábio e que nenhum dos seus pensamentos são ou podem ser impedidos. Isso é sabedoria revelada. Nós entendemos que a sabedoria de Deus transcendia tanto a sabedoria humana que seu conhecimento e entendimento não eram descritos adequadamente pelos mesmos termos que ressaltava as capacidades humanas. Depois de perguntar onde é o lugar do entendimento, Jó responde dizendo: Deus já entende o seu caminho e Ele é quem sabe o seu lugar, no capítulo 28, verso 23. No Novo Testamento, a sabedoria de Deus está especialmente associada com o seu Espírito. O Novo Testamento vai nos apresentar textos, por exemplo, nós temos Atos, 1 Coríntios, Efésios, dentre outros, que também vai falar da sabedoria de Deus, que também é revelada no Antigo Testamento. Vamos ficar apenas com 3 bases bíblicas aqui, depois, com calma, você dá uma conferida, que em 1 Coríntios 2,6 vai falar que, entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1,17, o glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Veja, sabedoria associada à revelação. No pleno conhecimento dele, que é quando Deus abre o véu e revela os seus atributos, a sua glória e o conhecimento. Colossenses 1,9 vai falar que por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. São basicamente 3 níveis de revelação. Nós temos o pensamento do Spurgeon, que ele vai falar que a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e, justamente por isso, são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. As palavras de Spurgeon. O nosso segundo subtópico da nossa lição vai falar que, assim como os homens exploram o minério, eles também empreendem força para com a sabedoria. Algumas lições. Primeiro, na busca do minério e da sabedoria é necessário habilidade, diligência, persistência por se tratar de um lugar de difícil acesso. Em segundo lugar, para conseguir os tesouros da terra é preciso coragem e inteligência. Para adquirir a sabedoria é preciso humildade e percepção espiritual. Ninguém alcança a sabedoria divina com orgulho. Ninguém alcança a sabedoria divina achando que é digno de obtê-la. Como eu disse e repito, a sabedoria divina é nos dada por meio da graça. Eu não mereço, mas Deus se abre para o seu povo e em graça nos dá do seu conhecimento, nos dá da sua sabedoria. Warren Wiersbe diz que, de acordo com Paulo, o oposto da sabedoria de Deus é a sabedoria dos homens: madeira, feno e palha, materiais sem beleza, durabilidade ou valor. Podemos encontrar madeira, feno e palha na superfície da terra, mas se desejamos achar tesouros verdadeiros, precisamos cavar até lugares mais profundos, ou seja,
Em terceiro lugar, a sabedoria não pode ser adquirida superficialmente. É mais do que ouvir uma pregação, é mais do que acompanhar um culto, é mais do que ler um livro. A sabedoria ela precisa ser adquirida na meditação, no quebrantamento do coração, né? Que é quando Deus vê que nós estamos de fato desejando Ele, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. E aí sim Deus nos dá a sabedoria, que não é apenas sabedoria para represarmos conhecimento, mas que através de nossas práticas, através do nosso ensino, pessoas possam ser conduzidas e melhor orientadas a melhor maneira em que irão se tratar, se relacionar com as pessoas e também com Deus. O terceiro subtópico é uma pergunta: de onde vem então a sabedoria? A sabedoria de Deus não pode ser comprada, em primeiro lugar. Jó 28,15 diz que não pode ser comprada mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix ou com safiras. 17. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. E o verdadeiro problema é que o ser humano não entende qual é o preço da sabedoria e pensa que é barato obtê-la. A sabedoria é mais preciosa do que as pérolas, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. A verdadeira sabedoria custa caro. Sabe quanto custa a verdadeira sabedoria, gente? O meu orgulho. Sabe quanto custa a verdadeira sabedoria? Eu me humilhar diante de Deus, que em graça se voltará para mim e me dará da sua sabedoria, como o Tiago vai falar. Aquele que tem falta de sabedoria, peça que Deus a dá, mas não peça como alguém duvidando, porque o que duvida é como a onda do mar. A onda, você já percebeu, ela vem na sua força, mas ela quebra e se desfaz. Então o homem que duvida é da mesma maneira. Às vezes você vê a pessoa toda empolgada, motivada, cheio de fé, ouve uma palavra de vitória e cria ânimo, esperança, mas acaba o culto, apagam-se as luzes, quando vão para casa, aí eles desmoronam, perdem a fé. Não. Peçamos com confiança, crendo que Deus nos dará sabedoria. Amém? Vamos prosseguir então. Nós chegamos no nosso tópico de número 2, a sabedoria visto como um bem comercial. Esse tópico 2 vai apresentar 3 subtópicos, que é o preço da sabedoria, o valor da sabedoria e a sabedoria não é um bem comercial. Então vamos lá para o preço da sabedoria. Primeiro, Provérbios 4:5 vai falar: procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Verso 7 de Provérbios 4. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Provérbios 23 diz: compre a verdade. Peraí, se a sabedoria não pode ser comprada, então por que está escrito aí? Calma, a gente chega lá, gente. Calma, vamos na paz. Diz assim, né? Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Então, precisamos tomar cautela, porque não há contradição entre Jó e Provérbios. Porque Jó fala do acesso à sabedoria divina, só pode vir de Deus. E Provérbios fala do valor da sabedoria adquirida, sabedoria de modo geral, natural, aprendida e revelada. E que ambas devem ser buscadas com tudo o que temos e extremamente valorizadas. Então guardamos a palavra no nosso coração como um tesouro precioso e pagamos o preço de lhe obedecer. Aí está a sabedoria do temor do Senhor. O que é a sabedoria? É o temor ao Senhor. Mas o que é o temor ao Senhor? O temor ao Senhor é eu guardar a palavra no meu coração e pagar o preço quando eu cumpro a palavra de Deus na minha vida. Geralmente é fácil aplicar a palavra na vida dos outros. A grande questão é quando eu devo aplicar a palavra de Deus à minha vida, ao meu
comportamento. É nesse sentido que eu pago o preço para adquirir sabedoria que advém da experiência. Nós podemos até ter o conceito, mas a sabedoria vem com o passar dos anos e à medida que eu vou vivenciando fatos e questões da vida no nosso cotidiano, seja na igreja ou em qualquer outro ambiente. Eu me torno sábio quando eu aplico a mim as verdades das Escrituras. Como Tiago diz, Tiago 1,5, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Normalmente valorizamos o que amamos. Olha que verdade, o valor da sabedoria. Ainda em Provérbios 4, por exemplo, o pai diz a seus filhos para tratar a sabedoria da mesma forma como trataria sua mãe, irmã ou esposa. Devem amá-la, honrá-la e abraçá-la e exaltá-la. Em Provérbios, a sabedoria é personificada como uma linda mulher que nos convida para um banquete suntuoso, enquanto a loucura é uma adúltera ou prostituta que tenta nos conduzir à pobreza e à morte. Nossa vida será controlada por aquela que amamos. Ao abraçar a sabedoria, teremos segurança, Provérbios 4,6, honra, versículo 8 de Provérbios 4, e beleza. Logo então, ao abraçar a tolice, estaremos em perigo, desonra e deformados. Então a sabedoria ela tem um valor inestimável. É interessante que a sabedoria é personificada em Provérbios. Tá bom? Vale a pena você dar uma lida em Provérbios. Na minha humilde opinião, é um dos livros mais fantásticos que tem no Antigo Testamento. Eu particularmente gosto muito do livro de Provérbios porque são conselhos bem práticos. Ainda que algumas partes lá tenha poesia, mas é de fácil compreensão e de fácil aplicação. Não é fácil, né, você viver, mas é fácil aplicar na sua vida com a ajuda do Espírito Santo. Então eu recomendo que depois que você lê o livro de Jó, você leia Provérbios também, se você quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto da sabedoria. Voltando então para a nossa aula, estamos aí no subtópico 3, a sabedoria não é um bem comercial. Se a sabedoria não pode ser comercializada, como me torno sábio? Uma ótima pergunta. Jó responde a própria pergunta sobre onde encontrar a sabedoria em Jó 28:28 e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Percebeu que temor e apartar-se do mal são características que Jó tinha na vida dele, que o próprio Deus vai fazer referência lá em Jó 1:8-2-3, o homem que temia a Deus e se desviava do mal? Essa foi a descrição que Deus fez de Jó. Então, o que é o temor do Senhor? Primeiro, é uma reverência amorosa por Deus, por seu caráter, suas palavras e seus atos. Nós temos aí uma base lá em Malaquias 2:5 e 6. Em segundo lugar, é um temor que energiza e não que paralisa. O temor a Deus, nós já falamos isso aqui em aulas passadas, até citamos o pastor Cláudio Novo de Andrade, que o temor a Deus é você temer ver as costas de Deus. Alguém que pela fé viu a face de Deus teme ver as costas de Deus. Então nós amamos a glória de Deus, nós amamos a palavra de Deus. Isso que é temor de Deus. E esse temor de Deus não é para me paralisar, não é para que eu fique com medo, assim, no sentido de que eu vou me esconder de Deus, vou me afastar de Deus, não. Esse temor de Deus, pelo contrário, deve me energizar a fazer mais e o meu melhor a cada dia que eu viver aqui nessa terra. Vamos prosseguir? Lá em Eclesiastes 12:13, nós vamos notar que quando tememos ao Senhor, obedecemos aos mandamentos. Diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Quando nós tememos a Deus, isso implica em que nós andamos no seu caminho. Deuteronômio 8, versículo 6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Quando nós tememos a Deus, nós o servimos. Como Josué vai falar em Josué 24:14, agora
temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Somos leais e nos dedicamos a Ele de todo o coração, como está lá em 2 Crônicas 19, versículo 9. Deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade, com coração íntegro, no temor do Senhor. Então, gente, o temor do Senhor está implícito, todas essas questões. Não dá para eu dizer que temo a Deus e estar desassociado do servir a Deus. Eu não posso dizer que temo a Deus e desonro a sua palavra. Eu não posso dizer ou crer que alguém teme a Deus quando essa pessoa está desassociada de fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Então o temor a Deus está envolvido em uma série de fatores: reverência no culto, pregação da palavra genuína, louvor bíblico, não a massagem no ego, mas aquilo que glorifica a Deus, aquilo que transforma, que impacta pessoas. Em suma, eu temo a Deus quando eu vivo aquilo que Deus ama que eu vivesse. Amém? Então é basicamente isso, a grosso modo, o que seria o temor a Deus. Nas palavras do Warren Wiersbe, vocês têm notado aí que eu gosto bastante do Warren Wiersbe, ele vai dizer que o temor do Senhor é o temor que domina o medo, pois se tememos ao Senhor, não precisamos ter medo de ninguém. Mateus 10, 26 ao 31. Logo, o primeiro passo para encontrar a verdadeira sabedoria é uma atitude reverente e respeitosa para com Deus, que envolva, por sua vez, uma postura humilde com relação a nós mesmos. O orgulho pessoal é o maior obstáculo para a sabedoria espiritual, como está escrito em Provérbios 11, 2. Vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Tá aí, né? Existem pessoas que são gigantes aqui na mente, mentes brilhantes e coração em trevas, cabeça grande e coração arrogante. Que nós possamos ser como povo de Deus. Nós sabemos, gente, a quem pertencemos. Nós sabemos a quem adoramos. Então não combina com o povo que foi resgatado de uma condição terrível como eu fui, ser arrogante. Porque eu estava, como Paulo fala, eu acredito no que Paulo fala, que Deus me encontrou no estado de morte, né? Estávamos mortos em pecados e delitos e Ele nos deu vida. Então não combina comigo, que fui resgatado sem pagar uma gota de sangue, ser humilde, ser arrogante com as pessoas que estão à minha volta. Não combina com o cristão ser arrogante, porque tem um carro bom, porque tem uma casa boa, maravilha, mas o nosso reino não é aqui. Eu posso conquistar diversas coisas aqui, mas isso não se compara àquilo que já foi conquistado para nós. Então lá no céu, por mais que nós venhamos desfrutar de benesses assim maravilhosas e inimagináveis, quem pode chegar lá no céu e dizer: olha, a casa que eu construí, se lá tem casa, né, enfim, nós não podemos chegar no céu e dizer que nada do que existe lá a gente adquiriu. Então nós temos que ter um coração humilde, porque aqui eu posso ter 10, 15, 20 casas, porque eu conquistei com o meu esforço, com o meu suor, maravilha, glória a Deus, que bênção. Mas eu não posso me tornar arrogante por causa dessas coisas. Tá bom, gente? Então, que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar, e junto com a prosperidade, como Jó, que venha também o coração humilde, para reconhecer que tudo que você tem veio das mãos de Deus. Amém? E essa questão da humildade é uma questão bem relevante, porque existem pessoas que têm muito dinheiro. Eu particularmente conheço, pela graça e misericórdia de Deus, Deus me deu o privilégio de conhecer pessoas que têm dinheiro, graças a Deus, mas que são pessoas humildes. E infelizmente, por incrível que pareça, eu já conheci pessoas que não têm nem onde cair morto, mas são pessoas extremamente arrogantes. Então é uma coisa irrelevante. A pessoa não necessariamente porque tem dinheiro é arrogante, não necessariamente porque é pobre possui humildade. Isso é bem relevante, então há uma necessidade de um pouco de cautela para julgar essas questões aí. E eu oro para que Deus te dê essa sabedoria e me dê
também. Não vamos entrar nesse critério, paramos por aqui. Então vamos continuar olhando para a sabedoria. Terceiro tópico da nossa aula, terceiro e último tópico, nós vamos falar aí sobre uma verdade revelada, a sabedoria vista como um bem espiritual, que é dividida em dois subtópicos. A saber, o primeiro, uma verdade revelada, e em segundo lugar, uma verdade prática. Vamos observar aí, em primeiro lugar, uma verdade revelada. O Senhor pode dar sabedoria, como nós já vimos lá em Tiago 1,5. Os meios que Ele nos oferece para obter a sabedoria são vários, mas especialmente o conhecimento e a prática da palavra. E aí nós temos um texto lá em Mateus 7, 21 a 29, que Jesus conta a história de que aquele que ouve as suas palavras e pratica é um homem sábio e prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, o vento, e combateu contra aquela casa, mas ela resistiu. E o outro é um homem que é tolo, que constrói a sua casa sobre a areia, onde vem o vento, a chuva, os rios combatem a casa, e é grande a sua ruína. Então a prudência e a sabedoria está associada à prática da palavra de Deus. Não adianta eu ficar recitando a Bíblia inteira aqui para você ou numa pregação se eu não viver pelo menos o que eu prego. A palavra ela tem efeito quando ela é aplicada. Não adianta, por exemplo, eu estar doente com o remédio na mão. Eu tenho que aplicar o remédio na minha vida, certo? Então é muito importante que eu procure, com a ajuda do Espírito, viver a palavra. Não sei se você já conheceu, mas eu já conheci pessoas que dizem que é impossível viver a palavra de Deus. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas o que eu sei é que eu não posso me conformar em não viver a palavra de Deus. Eu tenho que orar, buscar e pedir a graça e a misericórdia de Deus para conseguir aplicar a palavra de Deus na minha vida. Então é basicamente isso. A sabedoria ela é firmada, alicerçada, é evidenciada na prática da palavra de Deus. Em João 7,17 vai falar que não basta apenas estudar, devemos também obedecer ao que Deus nos ordena. João 7, versículo 17. Ao caminhar pela fé, descobrimos a sabedoria de Deus em coisas do cotidiano. A sabedoria espiritual não é abstrata, mas sim extremamente pessoal e prática. A sabedoria se revela na prática. Então é isso. A gente está falando da sabedoria revelada, que é quando Deus nos revela. Beleza, a palavra de Deus nos revela. Poxa, veio aquela revelação, aquela iluminação, Deus iluminou o meu entendimento para observar uma verdade do texto. Glória a Deus, aleluia. Mas eu revelo a sabedoria para o meu próximo. Eu revelo a sabedoria para minha esposa, para os meus filhos, para quem está ao meu redor, para as ovelhas, para o rebanho, para a comunidade da fé, quando eu pratico a sabedoria. Então a sabedoria ela é revelada, evidenciada na prática. Nós vamos então perceber lá em 1 Reis 3 que Salomão, após pedir sabedoria, teve um problema para resolver, que é justamente isso. A sabedoria se evidencia na prática. Nós temos o contexto de Salomão pedindo sabedoria e Deus abençoa Salomão, vai dando sabedoria, vai enriquecendo em maravilha e glória a Deus. E de repente, certo dia, Salomão está julgando a causa do povo e chega duas mulheres até Salomão. Eram duas mulheres que na noite anterior, pouco tempo antes, elas tinham tido um trabalho de parto praticamente simultâneo. Ambas tinham duas crianças recém-nascidas. Uma das mulheres, então, deita sobre o seu filho na noite, na madrugada, e ele vem a falecer, infelizmente. O que essa mãe faz? Ela pega o seu filho, vai até a sua companheira de quarto, retira o filho dela que está vivo e coloca o morto no lugar dela. E aí quando a mãe verdadeira acorda, percebe que o menino que está falecido não é o dela, e aí vai reclamar com a outra. E ambas entram em discussão e vão até Salomão. Salomão naquele momento ele ora, pede sabedoria a Deus que Deus já tinha lhe dado, e aí ele toma uma decisão. Ele pede que tragam a criança até ele, coloque sobre um lugar e pede uma espada para partir a criança no meio. Veja que coisa absurda, parece loucura a sabedoria de Deus, Então ele pede a espada e diz: tá bom, vocês estão brigando pela criança, vamos dividir, não tem problema. Vamos partir a criança no meio, fica metade para você e a outra metade para outra. É óbvio que Salomão não ia fazer isso, Então quando ele pega a espada, a mãe, que não era a verdadeira, fala assim: tudo bem,
Nem meu, nem dela. Vamos partir a criança. Afinal de contas, não era dela. Que malignidade, né, gente? Só que a mãe verdadeira se manifestou. A mãe verdadeira, chorando aos prantos, disse: não, rei, não faça isso. É melhor pegar a criança e dar para ela, porque melhor ele vivo com ela do que morto pra gente. Aí Salomão, com sabedoria fantástica, deduziu que ela era a mãe verdadeira. Aí pegou a criança e disse: você é a mãe verdadeira, e entrega para a mãe. Então veja que a sabedoria ela se torna evidente nos ápice de problema. Então, às vezes isso pode até ser um pouquinho assustador, mas se você pede sabedoria, Deus vai te dar problema para resolver. Como que eu sei que alguém é bom de matemática? Quando ele tem um grande cálculo para resolver. Como eu sei que alguém é bom de retórica, de português, de interpretação de texto? Quando ele tem um texto para interpretar. Então, quando e como nós nos tornamos sábios? Quando lidamos com os problemas da vida que nos advém. É basicamente isso a sabedoria revelada. Outro meio pelo qual nós podemos obter sabedoria é através da comunhão daqueles que estão ao nosso redor. Podemos aprender a sabedoria em nossa comunhão com outros cristãos, que é uma verdade prática, a sabedoria prática, né? Então a sabedoria ela é evidenciada, ela é revelada, mas ela também é prática. O importante é nos concentrarmos em Cristo, pois Ele é a nossa sabedoria. E nele se encontram escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Colossenses 2:3. Então, quanto melhor conhecermos a Cristo e mais semelhante a Ele nos tornarmos, mais andaremos em sabedoria e compreenderemos a vontade de Deus. Devemos permitir, então, meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito Santo abra os olhos de nosso coração para vermos Deus em Sua palavra e compreendermos melhor a riqueza ou as riquezas que temos em Cristo Jesus. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Que bênção, né, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Novamente eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar. É sempre essa mesma repetição, porque isso já é regra aqui no YouTube. É muito importante que você se inscreva, curta, compartilhe, porque aí o próprio YouTube vai partilhando o vídeo para outras pessoas. Mas você pode me ajudar muito compartilhando lá no seu grupo de WhatsApp, para um amigo no direct no Instagram, e o nome de Deus vai sendo glorificado. Então foi basicamente a nossa aula de hoje da Revista dos Adultos, falando sobre a inescrutável sabedoria de Deus. É uma sabedoria fantástica, uma sabedoria assim maravilhosa, né? Tá aí o livro de Jó para nos mostrar que quando Deus abre a boca para fazer questionamentos para Jó, Jó põe a mão na boca e fala: poxa, eu achei que te conhecia, mas não me atrevo a dizer palavras, porque eu sei que o Senhor é todo poderoso e o teu pensamento não pode ser impedido. Vamos então para a conclusão da nossa aula. Nós oramos e encerramos o nosso vídeo. A conclusão da revista diz que vimos que mesmo com empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor. Ela não pode ser comprada, comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima de sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor, e quem teme ao Senhor é uma ou um sábio. Que Deus abençoe a sua vida. Guarde esse estudo no seu coração. Entra lá no nosso grupo do Telegram, nosso canal no Telegram, baixa esses slides, dá uma modificada se você achar por bem, usa aí para enriquecer a sua aula. Eu tenho certeza que vai fazer alguma diferença. E que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que nós estudamos aqui sobre a sabedoria divina, mas existe sabedoria natural, sabedoria adquirida. Por exemplo, se você pega estudiosos como C.S. Lewis, se você pega outros estudiosos, são pessoas extremamente sábias, que lendo eles você vai alcançar sabedoria sobre diversas áreas, filosofia, ciência, geografia, história, mas a sabedoria de Deus ela é adquirida, eu torno a repetir,
porque Deus em graça se revela para nós e nos dá a sabedoria, como o próprio Tiago disse. Tem falta de sabedoria? Peça que Deus a dá gradativamente, Ele não lança em rosto aquilo que Ele nos dá. Então, gente, vamos orar, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti nesse momento, no nome de Jesus, a Tua sabedoria, a manifestação da Tua sabedoria, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que em tudo o Senhor seja glorificado. Pai, dá-nos sabedoria. Nós somos faltos de entendimento, de sabedoria. Nos ensina a contar os nossos dias, nos ensina a sermos humildes, nos ensina a Te amar, a Te reverenciar e nos dá um coração sábio, um coração que Te teme. E Pai, em nome de Jesus eu oro, pedindo que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que ficaram comigo até o finalzinho dessa aula. Abençoa, enriqueça ele de todas as formas, ele e ela, em nome de Jesus. Aumenta a escola dominical dele, aumenta a escola dominical dela, porque em tudo isso, Jesus, a glória não será do homem, a glória será tua somente, porque aprove ao Senhor ter esses tesouros de sabedoria dentro de vasos de barro, para que a glória e a excelência não seja nossa, mas tua somente. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Um beijo fraterno no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Aqui embaixo do vídeo tem lá as nossas redes sociais, Telegram, temos o Instagram, tem o meu e-book lá na loja da Amazon e tem também o nosso curso de bibliologia. Se for do seu interesse, dá uma entrada lá, confira. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.